Olá, eu sou Fernanda Leão, professora de autoconhecimento e espiritualidade, e quero te dar as boas-vindas para o nosso curso de chakras e equilíbrio emocional. Então agora eu queria falar um pouco do equilíbrio emocional. O que você acredita que é equilíbrio emocional? Talvez uma pessoa zen, meditando, sempre tranquila. Errado. Equilíbrio emocional é a gente poder fluir na vida. Nós temos emoções, as emoções fazem parte da nossa biologia e elas são a forma como a humanidade mesmo evoluiu no planeta. Então, a função das emoções é que a gente possa se adaptar. Então, nós temos estudadas 5 emoções, na verdade 7 emoções universais, e aqui com vocês eu vou trabalhar 5 emoções universais. O que quer dizer 5 emoções universais? Significa que o estudioso Paul Ekman foi no mundo todo, em tribos, na África, na Europa, em todo mundo, e começou a perceber que essas emoções estão presentes para toda a humanidade. Já tem outras emoções que não estão presentes, né? Então vamos falar das 5 emoções que estão presentes para que a gente possa lidar melhor com as nossas emoções. Nós temos a tristeza, nós temos o medo, a raiva, a aversão e as emoções alegres, que aqui eu vou chamar de alegria. Talvez você já tenha assistido aquele filme Divertidamente, que mostra muito bem o funcionamento das emoções dentro de nós. E para que a gente tem emoção, né? Às vezes a gente fica sentindo um monte de emoção e tendo vários desafios com elas, mas elas têm função. A tristeza, a função dela, dentro da história da humanidade, é fazer com que você reflita. Se nós não tivéssemos tristeza, nós não teríamos conexão com as outras pessoas. O que eu quero dizer com isso? Imagina que você tem o seu pai e ele morre e você não sente nada. Você não passa pela conexão do luto, né? O luto que vem com a tristeza, ela é uma forma de você se conectar. Então vamos supor que a gente não refletisse sobre os nossos atos, porque a tristeza traz um nível de introspecção e de reflexão, nós não evoluiríamos enquanto humanidade. Foi a tristeza que trouxe essa capacidade da gente ficar para dentro, de ver, será que é isso mesmo? Será que eu gosto disso? Será que é dessa forma? Aqui eu estou falando das emoções saudáveis, eu não estou falando da agudização da tristeza, que seria, por exemplo, a depressão. A tristeza, ela é uma emoção completamente saudável e ela faz parte da nossa vida. A diferença é como a gente lida com ela. Então a emoção vem, a gente sente, expressa o que precisa ser expresso e flui com ela, como eu ensinei para vocês no curso de meditação. A outra emoção que é muito importante no nosso desenvolvimento é o medo. Imagina se a gente não tivesse medo, a gente ia se embrenhar em lugares desafiadores. Quando a gente estava lá na selva, a gente não ia ter medo de nenhum animal, ou a gente poderia morrer. Né? O medo, ele é uma emoção de proteção. Ele faz com que você evite se colocar em situações ruins. Então, quando a gente está sentindo medo, é importante a gente prestar atenção. O que está acontecendo? A grande questão é que o medo, quando ele é agudizado, a gente vai para o pânico ou para alguma fobia, mas não é o caso aqui. O medo pode passar, tá tudo bem sentir medo. E olhar para esse medo, será que ele é real ou será que ele traz alguma memória? Isso é muito importante para ter um equilíbrio emocional, não tem que sentir tristeza, não tem que sentir medo, não tem que sentir nada. Na verdade, tem que sentir tudo e ao mesmo tempo ir fluindo com tudo isso. Então, a terceira emoção é a raiva. A raiva, ela é muito importante no processo de delimitar espaços. Quando é que, por exemplo, nós humanos sentíamos raiva, né? Numa guerra, numa invasão, num processo de que algo não está sendo respeitado, então eu preciso dessa força, dessa energia para você colocar e dizer não, aqui não vai acontecer isso. Isso é bem importante. Essas emoções que eu acabei de falar são 3 emoções muito polêmicas, né? A raiva, por exemplo, ela é super estimulada para os homens, mas não é estimulada para as mulheres. Então, muita mulher não sente raiva, mas sente muita tristeza, e muito homem sente muita raiva, mas não sente nenhuma tristeza. Observa como isso acontece. Às vezes o homem está sentindo tristeza, mas ele sente como raiva, e às vezes a mulher está sentindo raiva e ela entende como tristeza. Então, elas são emoções bem diferentes, né? Vocês estão vendo que a função é bem diferente, né? A raiva é quando eu preciso delimitar o meu espaço e o espaço fora de mim. Se eu estou sentindo raiva, significa que alguma fronteira minha foi invadida. Se eu estou sentindo, pode ser que seja invadida por mim mesma, eu estou frustrada com as minhas posturas, ou eu posso estar frustrada com alguma coisa que eu passei. A quarta emoção é a aversão. A aversão, ela é uma emoção muito na leitura das microexpressões faciais, ela é fácil de se identificar porque é aquele nojinho, né? A gente faz automático. Foi uma emoção super importante
para que nós não comêssemos nada estragado, nada fedido, nada que pudesse matar a gente. Então é bem comum e é tranquilo a gente sentir aversão. A gente pode sentir aversão por pessoas também. Tem algo ali que não está lhe fazendo bem e a gente pode ficar consciente disso. E a quinta emoção, que eu estou chamando aqui de alegria, mas na verdade são as emoções alegres, porque nós temos um viés enorme de alegria, êxtase, paz, tranquilidade, tem muita coisa aí dentro desse lugar que eu tô chamando de alegria. É emoção fundamental para a gente continuar vivo enquanto humanidade. Imagina se fizer sexo não fosse bom, se comer não fosse bom, se fazer vínculos com a família não fosse bom. Não estaríamos até hoje, né, vivos. Elas são emoções importantíssimas para que nós possamos continuar na vida. Então, essas 5 emoções, né, essas 5 que eu estou trazendo para vocês aqui, elas têm um tempo. Elas não são uma emoção que você fica sentindo o tempo todo. O que eu quero dizer com isso? A emoção mais rápida que nós temos é a tristeza, que dura 4 a 5 segundos. Como assim? Eu fico sentindo tristeza o dia inteiro. Como assim eu sinto coisas o dia inteiro? É porque nós alimentamos as nossas emoções. Então, por exemplo, eu sinto uma tristeza. Em vez de eu sentir a tristeza, eu fico triste porque eu tô triste. Aí depois eu fico triste porque eu tô triste, porque eu tô triste. E aí eu lembro do passado e porque não sei quemzinha fez isso comigo, porque naquela época eu perdi alguma coisa. E isso vai aumentando a experiência que não era necessária, né? Isso fica maior. Então, toda vez que o equilíbrio emocional traz isso. Toda vez que você for lidar com as suas emoções, você apenas sente. Não tenta colocar coisa no futuro. Por exemplo, medo. Medo aí, para quando a gente está com ansiedade, né? Ansiedade é o quê? Medo do futuro. Aí você fica com medo. Então vai acontecer alguma coisa. E você fica alimentando aquela história na sua cabeça. Você aumenta a sua capacidade de sentir medo. Então, qual é a recomendação? Meditação, que a gente já estudou no outro curso. E que você possa não alimentar, cortar os pensamentos realmente. Não fica alimentando aquelas emoções com mais conteúdo, apenas fica ali no momento presente.